Graça e paz a todos e a todas, amém? Estamos com mais um vídeo, louvado seja Deus, e nesta noite, no momento eu desativei os comentários, tá certo? Para que esse vídeo possa ser postado no YouTube, tá bom? Mas no final eu vou colocar para vocês os comentários, para a gente finalizar com os comentários, amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? João agora, esses três versículos, né, o 9, o 10 e o 11, João diz que ele se identifica conosco, ele se identifica com a igreja, claro que ele fazia parte, né? Então há uma identificação de João e da sua situação, né? Da perseguição que João estava sofrendo, que a igreja estava sofrendo, e na qual ele, como o apóstolo, e acredita-se que foi o último a morrer, né, 90 anos, ele representa a igreja, né? A sua fala aqui nesse texto revela justamente a representatividade dessa perseguição, né? Eles sofrendo a perseguição. E nessa entrada, né, dessa fala de João, na qual ele escreve, prepara o caminho para a primeira visão principal, que vai estar lá no verso de número 12. Então, precisamos estar bem atentos ao que João viu. Ele viu o Cristo crucificado. Então foi uma visão magnífica, soberana, tremenda, né? E a significância de como o Senhor Jesus escolheu, né? Escolheu se manifestar a sua glória, se descortinando, né? E se mostrando e revelando a sua obra ininterrupta na igreja. Então, Jesus se revela, se mostra a João. Então, a visão de João nos ajudará, né, a termos informações e também iluminação com relação ao chamado de Cristo para a igreja, um chamado ao arrependimento. É nessa visão que nós teremos o entendimento por parte do Senhor, porque Ele esclarece isso, com a obra de arrependimento para a igreja. Jesus se dirige às 7 igrejas. Então, se não bastasse a perseguição que a igreja estava sofrendo, a igreja também estava se afastando da doutrina, estava se afastando do evangelho, ela estava se afastando da doutrina apostólica, ela estava se afastando dos ensinos de Jesus, ela estava se afastando dos ensinos pelos quais os discípulos estiveram ensinando. Então, não é uma preocupação apenas com a perseguição. A preocupação de Jesus, né? Porque há uma palavra de perseverança no verso 9.
né? Então, João vai dizer, né? Uma palavra de perseverança. Eu, companheiro, eu, João, companheiro de vocês na tribulação, irmão de vocês, né? No reino e na perseverança em Jesus. Então, há uma palavra de encorajamento, né? Diz, olha, eu também eu estou com vocês, nós estamos no mesmo barco. E a minha palavra é uma palavra de perseverança. Vamos suportar a perseguição. Mas a preocupação maior de Jesus não é com a perseguição da igreja. É o que a igreja está fazendo, não o que ela está sofrendo. Aliás, é o que a igreja está deixando de fazer. De obedecer ao Evangelho. E esse é o maior problema. É porque a perseguição lapida. Mas o afastamento das Escrituras nos afasta, o que? Cria a desobediência, forma a desobediência. Então, a igreja, os cristãos, abandonaram a fiel doutrina apostólica. E esse abandono das Escrituras, a igreja estava vivendo um momento sombrio, um momento de trevas espirituais. É interessante nós entendermos essa questão. Então, há uma palavra de perseverança no verso 9. O apóstolo João exorta a igreja a resistir, a permanecer fiel. E essa palavra, ela não está apenas no verso 9, ela se estende por todo o Apocalipse, essa questão da fidelidade, da perseverança em meio à tribulação. E é uma palavra que permeia toda a Bíblia. Até o apóstolo Pedro também, exortando a igreja, ele fala de esperança. Ou seja, fidelidade, obediência à palavra de Deus. Então, esse é o problema maior vivido pela igreja. É o afastamento de Deus. Era a vulnerabilidade por conta da falta do exercício de uma vida com Deus. Uma vida com Deus, ela não é um ritual frio, vazio, desprovido de amor. Uma vida com Deus, ela requer obediência, exercício de obediência e fé. Então, aí João vai dizer, né? João vai dizer no verso 10 que ele foi levado, né? Achei-me no Espírito. Achei-me no Espírito. Então, a expressão no Espírito já nos revela que essa experiência vivida por João, ela não era normal. Ela era sobre-humana. Essa experiência vivida por João não era normal para um ser humano. Através do Espírito Santo, João foi capacitado a experimentar algo fora de seus sentidos normais. Né? Achei-me no Espírito, ou fui levado pelo Espírito a uma dimensão maior. Há uma experiência sobrenatural com Deus. E fora do seu reino físico, fora da matéria. Mas foi uma experiência consciente. Não, né? Foi uma visão consciente. Então, sua visão não pode ser explicada por nenhum fenômeno do mundo criado. João não estava dormindo, João não estava sonhando, era real. Achei-me no Espírito, ele estava acordado, perfeitamente lúcido, coerente. João estava em sã consciência. Não era porque ele estava preso em Patmos, na iminência de sua morte. João não estava delirando. João sabia de quem era a voz e sabia de quem se tratava. Era de Jesus. Ele viu, né?
Ele ouviu e viu. Então, João foi transportado pelo Espírito para além dos limites do entendimento humano, a um plano espiritual de existência em que ele poderia manter comunhão direta com Deus. Foi uma experiência sobre-humana, sobrenatural. A mesma, bem parecida com a do profeta Isaías no capítulo 6, né? Ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Bem parecida com as visões de Ezequiel, que o seu livro é marcado por muitas experiências sobrenaturais. Bem parecido com a de Pedro, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando o véu desceu e ouviu a voz do Senhor. Bem parecido com a de Paulo na sua conversão, em Atos capítulo 9, e por mais 2 vezes, em Atos 22 e em 2 Coríntios 12, que Paulo, pela experiência, ele não sabia se estava nele ou fora dele. Mas eram experiências lúcidas, não eram vertigens. Era de alguém que sabia de quem se tratava. Era do Jesus que Pedro havia servido durante os 3 anos. Ele estava servindo e teve contato. Era João, desculpe. João, né, que fazia parte, juntamente com Pedro e Tiago, do círculo mais íntimo de Jesus. Então, havia uma afinidade e também um reconhecimento de quem falava com ele. E ele vai dizer, né, dessa expressão, né, dessa experiência, levado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. É muito importante essa percepção, né, que João tem quando diz: achei-me no Espírito. Louvado seja Deus. Então, João ultrapassa as dimensões celestiais e é transportado para o sobrenatural, para ouvir, para saber a vontade de Deus para a sua vida, né? Louvado seja Deus. Então, aí o que é que João ouve? João ouve uma grande voz. O verso 10 continua, né? O verso 10 vai dizer: ouvi uma grande voz, ouvi atrás de mim uma voz forte, uma grande voz, uma voz estrondosa. E ao longo do livro do Apocalipse, vozes e sons altos precedem anúncios solenes e de convocações celestiais. A gente tem capítulo 8, capítulo 14, sempre vai haver esses estrondos, esses sons altos, altissonantes, né? E João escuta essa voz forte, essa voz altissonante, esse estrondo, como o clamor, né? O clamor de uma trombeta, né? Como voz de trombeta. Então, sons e vozes. E esse som forte, essa voz forte, indica autoridade, sobrepõe, né? Ouvi uma grande voz, ouvi uma voz forte. É o Senhor que está falando. Cale-se diante dele toda a terra. É Deus que fala. E essa voz, ela sobrepõe qualquer ruído e qualquer voz que queira sufocá-la. Essa voz revela autoridade e domínio de quem está falando. Está falando com relevância universal. Uma mensagem e evento, de mensagens e eventos relevantes. Então, essa voz, essa grande voz, é para justamente anunciar algo de extrema importância. João vai dizer: e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreve. Olha, veja a relevância desse anúncio, veja a relevância dessa mensagem, né? Uma voz penetrante, uma voz dominadora, uma voz constrangedora. Em que sentido? Porque nos humilha.
Porque nos faz entender a nossa pequenez. É Deus que está falando. Uma voz brilhante, uma voz do próprio Deus. Então, meus irmãos e irmãs, é a voz do Cristo ressuscitado, é a voz do Cristo glorificado. E para João, essa voz é inconfundível. Porque ele estava lúcido nessa visão. E ao ouvir novamente aquela voz, João sabia de quem se tratava. Era a mesma voz que o havia chamado. Precisamos conhecer a voz do Senhor. A voz do Senhor, irmãos, ela, na nossa vida, ela deve ser inconfundível. Então, ao ouvir novamente aquela voz, João sabia de quem se tratava. Foi a mesma voz que o havia chamado, desafiando ele a deixar as suas redes de pesca para segui-lo. Essa voz, ela não pode ser confundida. Jesus está falando e é hora de ouvi-lo. Jesus, naquele momento, com essa voz forte, diz para todos: calem-se, ouçam, atentem, porque o que eu vou falar é importante. E João compreendeu isso. Para João, Jesus queria a sua atenção. João ouve novamente aquela voz, e essa voz é diferente. Ele a ouve forte e penetrante, essa voz de Cristo glorificado, como o soar de uma trombeta, de uma poderosa trombeta, penetrante, estridente. É interessante que a comparação com a trombeta, João compara a voz de Jesus com a da trombeta, porque ela é significativa nas Escrituras. A trombeta sempre foi um instrumento de autoridade, de convocação, de poder. Então, era usada para sinalizar a presença de Deus entre o povo, avisando o povo que Deus estava presente. Era tocada no meio do povo lá de Israel. Anunciava a poderosa voz de Deus. A trombeta tocando, Deus estava falando, assegurando a sua presença como mantenedor do seu povo, como cuidador do seu povo. Então, essa comparação, ela é pertinente. A trombeta vai tocar quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4,16 fala de um grande clangor como de trombeta, com um grande barulho como de trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16 fala desse som estridente, dessa volta do Messias, da volta de Jesus, onde os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos que estiverem vivos serão transladados. Então, na ressurreição, anunciará a aparição de Jesus Cristo para levar a sua igreja de volta ao lar. Então, a trombeta tinha essa função de anunciar a presença de Deus, de arrebanhar, de convocar o povo para a guerra, de convocar o povo também para cessar a guerra, de reunir as pessoas. A trombeta tinha também uma significância de oração, convocando o povo a orar. E João é chamado com voz de trombeta para contemplar, para adorar a majestade divina. Não vai apenas de ouvir aquilo que Deus, aquilo que Cristo queria falar para ele. Isso também estava implícito a adoração, porque ele fala: cale-se diante dele toda a terra, diz o Senhor. Então a trombeta era um chamado constrangedor para um despertamento espiritual, para um despertamento, para um chamado. Jesus estava chamando a igreja por intermédio do apóstolo. O apóstolo João era o representante da igreja naquele momento, era a autoridade da igreja naquele momento. E Jesus falou para ele, disse: olha, escreva o que eu tenho a dizer às igrejas. Escreve, João.
ouve e escreve. Concentre a atenção. Atente, João, para o que eu vou falar. Essa voz de trombeta é um chamado para que João pudesse atentar para a relevância tanto daquele que estava presente, como da mensagem que seria proferida por esse Jesus maravilhoso. Então, meus irmãos, um alerta para a batalha e o louvor, o toque da trombeta, mas também é uma advertência para o julgamento. E era precisamente desta forma, porque essa voz como de trombeta, Jesus estava dizendo a João que era preciso se voltar, que a igreja precisava se arrepender. É uma palavra de julgamento. Então, essa voz como de trombeta, ela anunciava tanto a impressionante presença de Jesus, como também a sua mensagem de arrependimento. Somente este alerta pode acordar a igreja. A voz de Cristo precisa soar novamente. E ela soa através da sua palavra escrita. A igreja adormecida precisa preparar-se para a batalha final. Uma batalha que já foi deflagrada. Uma igreja que milita contra as hostes do mal. A igreja, ela é militante. A igreja, ela guerreia. A igreja, ela está na brecha. A igreja, irmãos, ela está firme. A igreja, ela está lutando contra o diabo e os seus anjos, contra o pecado, contra a injustiça. Essa batalha, ela já foi deflagrada. E esse chamado de Cristo é para acordar a igreja do Senhor, para que ela se desperte do seu sono negligente, para que ela saia do seu comodismo, para que ela saia dos seus desejos carnais, das suas vontades próprias, que elas saiam dos seus pedestais e possam fazer a vontade do Senhor. É hora de despertar-se do sono. E Jesus, irmãos e irmãs, fala a João, exorta a João a escrever uma palavra de arrependimento para a igreja, para a sua igreja, para nós que somos a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aí o verso 11 nos diz que João ouviu, viu e escreveu. Ele recebe o privilégio de olhar, né? João, né? Foi o último dos apóstolos, de acordo com a tradição, a morrer. E mesmo preso na ilha de Patmos, sem saber como seria o seu futuro, né? Humanamente falando, mas ele sabia que o seu futuro estava nas mãos do Senhor. João tem o privilégio de olhar para o futuro, de contemplar o final dos tempos, para a vitória final, né? Também de ver a vitória final sobre o pecado e para a futura glorificação da igreja. O Senhor lhe disse que escrevesse o que estava vendo, e o que ele viu, o que João viu, foi deveras surpreendente. Louvado seja Deus. Jesus delega a João a incumbência de escrever o livro do Apocalipse, o alerta final, um alerta endereçado a toda a igreja. E as 7 igrejas é uma representatividade dessa igreja do Senhor. São as facetas da igreja do Senhor, representada nessas 7 igrejas. As 7 igrejas representam as atividades, as atitudes. Então há uma representatividade dessas 7 igrejas para todos os tempos, quer seja do primeiro século, quer seja do século 21.
E Jesus delega a João para que alertasse a igreja, as igrejas, e esse alerta endereçado a toda a igreja e a todos os crentes, para, desde o primeiro século até o seu retorno, até o século 21, onde nós aguardamos a volta de Cristo. Mas por que enviar a mensagem de Cristo às igrejas? Por que Jesus não enviou a mensagem para o governo romano? Por que Jesus não tratou com o imperador romano? Por que Jesus tratou com a igreja? Porque o seu plano não é com o governo. Jesus não veio fazer pacto com o governo. O plano do Senhor é com a sua igreja. Então Jesus endereçou a sua carta à igreja, não ao governo, não ao Estado, não ao império, porque o trabalho de Deus é com a igreja do Senhor. O plano de Deus é para a igreja do Senhor. Esse plano primordial de Deus será consumado através da igreja do Senhor. Foi por isso que Jesus se dirigiu à igreja, comprada e lavada pelo seu sangue. Ao invés de enviar uma carta a César, o objetivo principal de Deus é reavivar sua igreja. É a igreja que é o canal de mudança. Somos nós, os cristãos, que temos que fazer a diferença. É por isso que essas 7 cartas são endereçadas a essas 7 igrejas como representatividade da igreja em todas as épocas. Porque cabe a nós, cabe essa responsabilidade de sermos sal e de sermos luz. Sermos luz para o mundo. Então Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus não tem compromisso com o Estado. Deus não tem compromisso com governos. Deus tem compromisso com a igreja. Deus tem compromisso com a sua igreja. E essa carta foi endereçada à sua igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é o agente do Senhor. Pela ação, pela graça do seu Espírito. Quando a igreja é vibrante, quando a igreja ela é impactante, quando a igreja é luz, quando a igreja é sal, a sua influência é sentida, a sua luz é percebida, as nações sentem e percebem esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque dão testemunho. Que responsabilidade está nas nossas mãos, igreja? Que responsabilidade está nas nossas mãos? O papel da igreja é um agente de transformação, de ser sal, de ser luz. Deus poderia ter enviado a carta para César, para o imperador romano. Mas a solução do mundo não está no Estado absoluto. Está na igreja humilhada, debaixo da graça, do Espírito do Senhor. Por isso que Jesus envia essa mensagem às igrejas, que é, na verdade, a igreja. E essas 7 igrejas é a representatividade dessa igreja, dessa única igreja, de todos os séculos. Então, muitos hoje querem fazer do governo, do Estado, o alvo dos seus esforços ministeriais. Mas a solução, irmãos, está
com a igreja, porque a igreja ela tem a palavra do Senhor, a igreja tem o mandato do Senhor, a igreja tem o Espírito Santo que reveste de poder para transformar. Uma tentativa de salvar o país pelo Estado, esse é um foco mal dirigido. A mudança, ela parte da igreja. Aí, irmãos, está a nossa responsabilidade. Porque Deus vai cobrar da igreja. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de mim e de você. Porque foi-nos entregue uma responsabilidade de mudar o mundo pela palavra do Senhor, pelo Cristo, pelo Evangelho do Cristo crucificado. Deus quer usar a igreja para mudar o mundo. A verdadeira mudança vem de dentro. Apenas o trabalho de Deus através da igreja pode mudar os corações dos homens. Pode mudar os corações dos homens de pedra, corações de pedra, e transformar em corações de carne. Então é por esse motivo que a igreja, e não o governo, é o primeiro agente para transformar o mundo, as nações e os povos. O mundo, irmãos, olha, o mundo não pode ser mais forte que a vida espiritual das nossas igrejas. O mundo não pode ser mais forte do que a nossa vida espiritual. A justiça, Provérbios 14:34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A grandeza da nação, do povo que está em sua integridade, ela está subordinada à vida espiritual da igreja. A grandeza da nação está em sua integridade. Vou repetir. A grandeza da nação está em sua integridade. E esta integridade ela está subordinada à vida espiritual da igreja. Então, meus irmãos, a chave para transformar o mundo é avivar a igreja. É avivar a igreja. E essa mensagem de Jesus a João, dizendo para ele, escreve e envia essas igrejas, verso 11, escreve no livro e envia essas 7 igrejas, é uma mensagem de avivamento. Só haverá avivamento se houver arrependimento. O avivamento começa, irmãos, quando nós reconhecemos os nossos pecados. A mudança só começa quando há uma atitude de mudança interior. Nós só podemos mudar externamente se mudarmos internamente. A mudança vem de dentro, como eu falei de vocês. É de dentro para fora. É por isso que precisamos estar avivados. É por isso que precisamos estar antenados, reavivados pelo Espírito. E a palavra do Senhor, para que João escrevesse e anunciasse às igrejas, era justamente uma palavra de arrependimento e de avivamento. Porque o verdadeiro avivamento gera arrependimento. Então, a chave para transformar o mundo é avivar a igreja e não consertar o governo, e não consertar o Estado. A nossa esperança, irmãos, não é o Estado, não é o governo, e aí de quem quer que seja. A esperança da igreja é o Senhor. É o Senhor. É claro que nós seremos esses instrumentos para mudar o Estado, para mudar a nossa cidade, para mudar a nossa comunidade. Mas precisamos estar mudados. Então Jesus vai anunciar o fim de todas as coisas no livro do Apocalipse, mas precisa primeiro consertar a sua igreja.
Por quê? Porque ela é o agente transformador. É ela que será e é o agente de transformação. Jesus manda João escrever e enviar as 7 igrejas. Escreve num livro. E essas igrejas, elas foram escolhidas, como eu falei para vocês, por causa da sua representatividade e por conta das suas condições espirituais. O que Cristo estava para lhes dizer serviria para todos nós. As cartas dirigidas, a mensagem dirigida a cada igreja é uma representatividade daquilo que Jesus quer dizer para nós. Todas elas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É uma mensagem para todas as igrejas daquele século e dos séculos subsequentes. Louvado seja Deus. E que nesta noite nós venhamos nos despertar. O juízo de Deus começa, irmãos e irmãs, pela sua própria casa. Jesus não vai consertar o mundo se a igreja não está no propósito. Jesus cuida primeiro da sua casa. Jesus cuida primeiro de nós. Porque nós seremos esses instrumentos. Nós seremos esses agentes. Não pelo nosso poder, pela nossa persuasão, mas como instrumento de anunciar o Evangelho, exercer o amor fraternal, interceder com orações, buscar viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Deus testificou que Jó era um homem íntegro. E o próprio Deus testificou, testemunhou. A questão não é dizer que eu sou íntegro. É as pessoas verem a integridade em mim, nas minhas atitudes, naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço. Jesus não quer perfeição nossa, irmãos, porque Ele sabe o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos ainda ser transformados, santificados. Mas Jesus quer de nós, irmãos, obediência, vida. Isso é o que nos resta e que é essencial para a nossa vida. É a essência do caráter de Cristo manifestado na vida da igreja. E aí Cristo será glorificado, porque a nossa vida testifica essa glória. Então, quando Jesus pede a João que escrevesse e enviasse, havia uma preocupação de Jesus em alertar a igreja, em um chamado ao arrependimento. Só haverá arrependimento se houver confronto. Se eu me confrontar, se eu deixar Cristo me confrontar com a sua palavra. Agora, se você só quer receber palavra de autoestima, pastor, e a exortação? A palavra dura é uma palavra de vitória? Meu irmão, é uma palavra de vitória. Minha irmã, é uma palavra de vitória, sim. Sabe por quê? Porque a palavra de vitória é uma palavra que nos leva para perto de Deus. A palavra de vitória, ela não é apenas ou simplesmente uma vitória material. Isso vem e se vai. Mas a verdadeira vitória é estar
perto de Deus, é fazer a vontade de Deus, é se submeter à vontade do Senhor, é estar sob o seu teto. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque se nós fizéssemos a nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Mas quando nos submetemos à vontade de Deus, nós somos vencedores. Nós temos satisfação. Nós temos paz com Deus. Porque é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. No centro da sua vontade. Talvez você não esteja, esteja passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade. Mas você está no centro da vontade de Deus, tá? Pois pode ter certeza que no tempo de Deus tudo vai ser resolvido. E nessas horas, a melhor coisa é o silêncio. Nessas horas, a melhor coisa é ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque muitas das vezes precisamos ouvir de Deus palavras duras, que nos confronte, que nos humilhe, que nos despedace. Porque é Ele que nos ama. É Ele que quer ver o nosso melhor. É Ele que quer nos ver bem. Então a palavra do Senhor se faz necessária para que possamos descansar no Senhor. Jesus se preocupa com a igreja. É por isso que ele se revela, é por isso que ele se mostra, é por isso que ele chega para João e diz: escreve à igreja, fala às igrejas, eu quero um conserto. Porque eu não vou levar essa igreja aí para o céu, não. Eu não vou levar essas igrejas desse comportamento para o céu. Porque no céu só entra perdoado. No céu só entra pecadores arrependidos e perdoados pelo Senhor. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos nesta noite. Obrigado pelos teus servos e servas que aí estão. Derrama da tua graça, do teu poder, Senhor, nos faz entender a tua vontade. Fica conosco e nos abençoa, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu vou ativar os comentários, tá? E vocês podem se pronunciarem aí. Podem se pronunciar, dando uma saudação para a gente finalizar, tá? O Danilo Botelho está aí, o pastor da Igreja Assembleia de Deus Montese. Paz do Senhor, querido, Deus te abençoe. O irmão Caio César também está conosco, meu filho, Tiago Duarte. Irmã Gorete, né? Firme e forte, né? Louvado seja Deus. A irmã Mara também, louvado seja Deus, está conosco. A Gorete, ela não perde um, viu? Acho que ela não perdeu nenhum ainda, né? E a gente está aqui gravando. Quinta-feira, irmãos, eu estou pensando em fazer essa live de 6 às 7, né? Porque eu vou ter uma reunião 7h30 na igreja. Vai ser online essa reunião. E para a gente não quebrar essa sequência, eu estou pensando em fazer de 6 às 7. Se vocês não puderem assistir, porque talvez vocês estejam trabalhando, vai estar gravado no YouTube, tá certo? Foi por isso que eu desativei os comentários, tá certo? Mas, para a gente não quebrar a sequência, que é terça, quinta e sábado, eu vou fazer essa live 18 às 19, 1 hora, tá bom? Então, eu quero contar com a presença de vocês, tá certo? Se não puderem assistir, porque geralmente é 8 horas, né? De 8 às 9, vocês assistem no YouTube, tá bom? Está lá no meu YouTube, vão lá, Danilo César, vocês assistem. Mas é bom assim ao vivo, né? Porque a gente foca, né? Então, como eu tenho uma reunião 7h30 com o Ministério da Igreja, a gente faz de 18 às 19. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus, um beijo a todos e a todas.
E amanhã tem a nossa live com o culto de doutrina, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Gorete, irmã Mara, pastor Marcos Lourenço está conosco, a irmã Marilza também, a tia da pastora Ana, pastor Francivaldo está entrando agora, irmão Caio César, pastor Danilo Botelho. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Até quinta-feira, 19 horas, 18 a 19, amém? Eu aviso, mando um chatzinho para vocês, tá? Um abraço.